com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pai, nós te agradecemos por este tempo de adoração, te agradecemos, Senhor, por nos amar tanto, por nos permitir, Senhor, nós estarmos aqui nesta noite presentes para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Senhor. Que seja o Teu agir através da minha vida, que não sejam as minhas palavras, que não seja o meu conhecimento carnal, mas que seja o atuar do Espírito Santo através da minha vida, Pai. Fale conosco nesta noite, nos fortaleça, Pai, em espírito e em verdade, Pai. No nome de Jesus, amém. Podeis aceitar. Se puder, glorifique o nome do Senhor. É isso aí. Glória a Deus. A armadura te protege da pressão e os frutos do Espírito te direcionam ao propósito. Nós estaremos falando sobre o revestimento da armadura de Deus e também falando sobre como a gente pode preparar o nosso caráter interno. A gente vai falar da proteção e vai falar também sobre como o Senhor, Ele pode imputar em nós o fruto do Espírito em nossas vidas. Normalmente a gente ouve falar sobre as bênçãos, a busca da bênção. Nós ouvimos falar domingo passado sobre nós estarmos consagrando o nosso ano. E hoje eu gostaria de falar sobre as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos. Porque a palavra de Deus fala que nós enfrentaremos, aflições no mundo. Então eu não gostaria de chegar aqui e falar que você simplesmente vai ter vitória, mas eu gostaria que nós possamos, nesta noite, para finalizar essa semana de poder, falar sobre as dificuldades que nós enfrentaremos no mundo. As dificuldades que nós enfrentaremos daqui para frente, durante este ano, porque nós vamos enfrentar. O ano passado você passou por lutas, talvez enfermidades, talvez dificuldades financeiras, talvez algum conflito familiar, A enfermidade que muitas vezes tenta paralisar a nossa vida. Então, falar sobre o revestimento do Espírito Santo de Deus, da armadura dele, é uma forma de nós nos protegermos das pressões do mundo. Porque se a gente não está protegido, fortalecido em Deus, qualquer circunstância ela tem poder de abalar a tua vida, de te paralisar, de te afastar dos caminhos do Senhor. Muitas vezes até mesmo de abalar a tua fé diante de Deus. Aí a gente vai explorar várias situações, existem questões emocionais, existem questões que a gente ouve mundo afora, que muitas vezes imputam dúvidas na nossa cabeça. Dúvidas existenciais, dúvidas sobre Deus. Muitas vezes a gente ouve críticas em relação à própria religião. A gente vê aí tantos movimentos que falam sobre a fé. E muitas vezes, se nós não estamos preparados, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, isso nos torna vulneráveis. Todo dardo inflamado que ele vem diante de nós deixa a gente vulnerável, e muitas vezes a gente acaba cedendo. Saiba que aquele que é escolhido, aquele que desceu as águas do batismo, aquele que foi preparado, aquele que aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, e se ele crê, e se ele pratica a sua justiça, querido, nenhuma pressão tem poder de paralisar a tua vida. Tem poder de te afastar dos caminhos do Senhor, mas para isso nós precisamos fazer a manutenção da nossa fé. Amém? Eu vou lembrando de algumas situações, eu vou abordando aqui. Essa semana nós estamos orando por todos os meses do ano, nós estamos consagrando de janeiro a dezembro, mas junto com as promessas que nós temos, virão as pressões. De onde eu tirei esse termo pressão? Da pressão ao propósito. Eu tirei do livro do bispo T.D. Jakes, que é muito conhecido. E ele escreveu um livro que fala da pressão ao propósito. E eu achei muito interessante, porque ele vai abordando dificuldades que ele enfrentou na vida dele, perdas, luto que ele enfrentou da mãe dele, que isso pegou muito ele.
A filha dele, com 13 anos, ela engravidou e ele foi falando sobre as dificuldades que ele enfrentou na vida dele. E ele fala dessas batalhas, né, batalhas espirituais, talvez batalhas naturais que a gente enfrenta também, como uma forma de nos provar, nos moldar, alinhar a nossa fé ao Senhor. E eu achei muito interessante de abordar nesta noite a questão que nós vamos sofrer durante todo esse ano. A gente vai. Pressão emocional. Em algum momento virá a pressão emocional. E como agir diante dessa pressão emocional? Virá a pressão espiritual, grandes batalhas espirituais, porque o inimigo, ele quer te ver distante do caminho de Deus. Ele quer te ver distante do propósito do Senhor. E virão a pressão relacional, as relações com as pessoas. E aí a gente vai falar lá na frente, do fruto do Espírito, como lidar diante de algumas dificuldades relacionais, né? E a pressão sobre decisões, como é difícil algumas tomadas de decisões diante de algumas dificuldades. E a pressão, ela não é sinal de ausência de Deus, muitas vezes é sinal que existe um propósito sendo gerado. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem assim: mas por que Deus permite que a gente enfrente tantas dificuldades? Se Ele é tão poderoso, Ele pode afastar as dificuldades da nossa vida. Mas é justamente a dificuldade que nos molda. É justamente a dificuldade, as pressões da vida, os obstáculos que se colocam diante da nossa vida, é que nos formam a nossa fé. É elas que formam a nossa perseverança diante de Deus. A gente vê tantas pessoas que são referências. Eu lendo esse livro, eu fiquei muito emocionada, porque a gente não faz ideia das lutas que as pessoas enfrentam em suas vidas. Às vezes a gente vê um talento, né? A gente vê dons, pessoas que elas são eloquentes para pregar, elas têm o conhecimento, elas carregam a unção de Deus, mas a gente não faz ideia das lutas que elas enfrentam. E quando eu estava lendo o livro do T.D. Jakes, eu ia lembrando de pessoas, né, que a gente ouve tantos testemunhos aqui na igreja, e os testemunhos, eles vêm para testificar a nossa fé, testificar a obra de Deus aqui na terra, porque Ele ainda opera milagres no nosso meio. A gente entra na igreja, a gente olha para o pastor Davi e não imagina as lutas. Algumas ele compartilhou, né, nesse altar. Algumas perdas, algumas situações que ele enfrentou. E como é que ele conseguiu passar por essas dificuldades e permanecer firme em sua fé? Mesmo diante, talvez, de calúnias, diante de um luto. Aí eu olho para a pastora Esther, que enfrentou a enfermidade, que esteve em coma. Como é que... Eu olho assim, eu me pergunto, pastora, com todo respeito, como é que ela carrega essa força, essa vontade de viver, de trabalhar, de servir a Deus. E quando a gente olha para essas pessoas, eu estou falando de pessoas aqui do nosso contemporâneo, do nosso dia a dia, mas é quando a gente entra, abre a Bíblia, a palavra de Deus, nós podemos acompanhar os heróis da fé. A gente acompanha as lutas. Moisés, que é reconhecido como a pessoa mais paciente. Imagina na travessia, no meio do deserto, e as pessoas tentando, questionando Moisés, e cadê a provisão? Cadê a provisão de Deus? E ele ouvindo as reclamações daquele povo. Como é que essas pessoas, elas conseguem ser tão firmes em sua fé? Quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, e eu achei lindo demais um livro que eu li falando sobre Filipenses, que foi a prova dos postulantes do ano passado. E o livro de Filipenses foi escrito dentro do presídio. Ele estava preso. E é considerado o livro da alegria. E isso ficou na minha cabeça. Ficou na minha mente. Como é
que é considerado o livro da alegria, um livro que foi escrito dentro de uma prisão. Então, é justamente essa alegria, porque o apóstolo ele diz, alegrem-se na presença do Senhor. É esse tipo de alegria que eu busco na minha vida. Aquela alegria que ela não depende das circunstâncias que nós estamos passando. E quantas vezes eu vi pessoas aqui, homens e mulheres de Deus, eu acabei de citar 2, que enfrentaram lutas, dificuldades, mas eles sobem no altar para servir a Deus. Eles estão firmes. Quantas pessoas enlutadas, eu já vi no dia seguinte, estava aqui servindo a Deus. E muitas vezes até sorrindo, com um sorriso no rosto. Eu não sei você, eu não sei como você se comporta diante das dificuldades que você enfrenta. Mas eu gostaria de carregar essa alegria no meu coração. Eu gostaria de que, não importa a dificuldade, as circunstâncias, eu consiga desenvolver esse fruto dentro de mim. E a pressão, ela exige proteção. E essa proteção a gente alcança onde? Na armadura de Deus. Vamos explorar ela nesta noite. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. A pressão revela vulnerabilidades. O inimigo não ataca quem está parado, ataca quem avança. Então saiba, se você está no meio do furacão, saiba que você está avançando. Toda vez que uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus, ele avança no caminho, o inimigo ele vai tentar, ele vai te rodear e de todas as formas, ele vai tentar te seduzir de alguma forma para te afastar. Mas quando você está revestido da armadura, você pode até sofrer a pressão, mas ele não consegue, ele não tem poder de tocar no ungido de Deus. A armadura, ela não impede a pressão, mas impede que ela nos destrua. E a gente vai começar aqui com o cinturão da verdade, que ela é a base de tudo. O cinturão, ele é justamente o equipamento que é a base da estrutura da roupa. O que é essa armadura de Deus? O apóstolo Paulo usou a roupa dos soldados romanos para representar o nosso posicionamento, a nossa proteção espiritual em Deus. Então o cinturão, o que ele representa para nós? A verdade. É a palavra. É aquele que crê nesse Deus vivo. Então, essa é a nossa base, que sustenta toda a estrutura da armadura que nos protege dessa pressão. E em tempos de pressão, a mentira tenta parecer lógica. Então, muitas vezes, nós vamos ouvir tantas questões, o mundo afora, que vai tentar abalar a nossa fé diante de Deus, a nossa crença diante de Deus. E muitas vezes nós somos seduzidos pelo ceticismo. Muitas pessoas às vezes se perguntam, mas será que Deus está nisso mesmo? Eu acho que já aconteceu com você em algum momento, se questionar de algumas questões. Até quem cresce dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, em algum momento, se ela está vulnerável, se ela não está revestida dessa armadura, ela vai entrar em questionamento. Por isso a importância de nós termos a nossa base, ela firmada. De nós termos essa certeza no nosso coração. É a verdade que sustenta toda a vida espiritual. Representa viver sem engano, hipocrisia ou autoilusão. Sem verdade, tudo desmorona. Fé, caráter e decisões. Nós vamos falar da couraça da justiça. Ela protege o coração. Não só o coração, mas vamos falar sobre a armadura do soldado romano. Protegia todos os órgãos vitais, né, do soldado. Quem já assistiu algum filme do Gladiador? Algum filme que tem o exército romano? Dá para você mais ou menos lembrar da estrutura da armadura, né?
Então ela protege o coração, as emoções, a consciência, o caráter. Não fala de perfeição, mas de posição correta diante de Deus. É essa couraça que nós precisamos revestir, nós precisamos cuidar do nosso coração. E as emoções, elas são vistas hoje em dia, como a maior doença, né? A depressão, as doenças da alma, do emocional. Então nós precisamos proteger o nosso coração diante dos dados, de tudo que o inimigo ele tenta alcançar a nossa vida e tentar afetar o nosso coração. Então nós precisamos revestir do cinturão da verdade, que é a base, a couraça da justiça. Nós precisamos calçar as sandálias do evangelho da paz, que ela nos traz estabilidade espiritual, prontidão para caminhar e avançar, e paz com direção. Decisões feitas sem paz geralmente nos afastam do propósito. Lá na frente eu vou falar do fruto do Espírito. Nós precisamos caminhar em estabilidade. E a armadura, ela nos traz essa estabilidade. Eu estou falando da armadura, né? É como um objeto simbólico. Mas a armadura é a presença de Deus. É a presença de Deus. Nós precisamos calçar e caminhar em estabilidade, em paz. Entender que o Senhor, Ele nos traz essa paz que excede todo entendimento. Nós precisamos da paz que excede todo entendimento na nossa caminhada. E quando a gente fala sobre isso, lá na frente eu vou falar sobre as obras, as atitudes carnais e as atitudes do Espírito. Sandálias do Evangelho da Paz. Nós temos o escudo da fé, que é a confiança ativa em Deus, defesa contra ataques mentais e emocionais. Os dados inflamados representam medo, dúvida, culpa, acusação, desânimo. A fé não impede o ataque, mas impede que eles nos consuma. Eu falei lá no começo, né? Nós vamos enfrentar aflições no mundo. Em algum momento você vai estar diante de alguma circunstância que vai te causar medo, vai te causar dúvidas sobre a sua fé, talvez dúvidas sobre a sua vida profissional, às vezes a sua vida sentimental, dúvidas existenciais. Mas é como fala aqui, a fé não impede o ataque, não impede que a gente esteja diante dessas dificuldades, mas ela impede que essas dificuldades, elas nos consumam. Vai vir a acusação, vai vir o desânimo. Quantos já acordaram assim, olharam para o relógio, ficaram sem ânimo de levantar da cama, sem ânimo de cuidar da saúde, sem ânimo de caminhar, de fazer as coisas acontecer, de colocar os projetos. Não sei quem já fez o projeto. Quem já fez o projeto de vida aqui? Alguns, né? Vamos fazer o projeto de vida, vamos fazer caminhar esse projeto de vida, vamos alcançar, vamos almejar os objetivos, tudo aquilo que você tem aí no seu coração, Deus Ele pode realizar. Então, o escudo da fé, nós precisamos estar com o escudo da fé. Nós temos, para completar e completando toda essa armadura, o capacete da salvação, que é a proteção da mente, segurança da identidade em Cristo, esperança no meio da pressão. Uma mente sem esperança se torna vulnerável espiritualmente. Uma mente sem esperança. Queridos, hoje a gente vive uma vida tão exposta. Eu falo sobre as redes sociais mesmo. Eu lembro que antes de todo esse boom tecnológico, a gente vivia realidades, sabe, tão nossa. Aqui é a nossa comunidade, era nosso colégio, é o nosso bairro, no máximo o nosso estado. Então a gente tinha uma convivência relacional com um campo bem pequeno, microcampo aqui, né?
E hoje a gente tem acesso a culturas, a gente tem acesso a outros tipos, perfis de países, enfim, nações. E muitas vezes a gente acompanha certos movimentos, eu me refiro mais até aos jovens, principalmente aos jovens que são muito ligados às redes sociais. E a gente entra num colapso porque a nossa mente ela não tem a capacidade de acompanhar todo esse processo que a gente acompanha nas redes sociais. É muito rápido. Eu lembro que quando começou a surgir Facebook, quando começou a surgir Instagram, eu ficava maluca, porque as pessoas compartilhavam sobre livro, sobre filmes, sobre vários movimentos que aconteciam, e eu ficava assim, entrava em colapso, eu falava assim, meu Deus, eu não consigo ler tudo isso. Já não basta a busca por emprego, né? Que quando você ia ver os requisitos, você praticamente tinha que nascer com alguns requisitos, né? Senão você não consegue entrar em determinadas vagas, não é verdade? É assim, não é? Então eu olhava aquilo, eu falava assim, não, eu não consigo acompanhar isso. E eu lembro que aquilo me deixou realmente um pouco colapsada. Que eu me perguntava, falava assim, não, eu devo ser muito devagar para não saber acompanhar essas coisas. E eu fui tratando isso. E hoje eu tenho controle. Eu vejo, eu acho muito lindo as publicações, quem faz arte. A gente acompanha, a gente aprecia. Mas os jovens, eles não entendem que as redes sociais também, elas nos apresentam mentiras. Muitas mentiras. Porque ninguém consegue ser um super-herói como a galera do Instagram. Que você vê, tem pessoas que parece que viajam, durante uma semana fazem 10 viagens. Eu não consigo isso. Isso vai trazendo alguns questionamentos na cabeça dos jovens. Às vezes ele se sente totalmente inferior à realidade. E a gente vai entrando numa realidade tão robusta, uma realidade que ela não faz parte do nosso ciclo social. Não faz. O que faz parte do meu ciclo social é aqui, eu e vocês. É quem eu convivo. Então a minha entrega, ela sempre será aqui, ó, tete a tete com vocês. Não quem vive nesse mundo. Eu não sei se eu posso chamar tão de fantasioso, mas chega a ser fantasioso, né? As pessoas são lindas e maravilhosas, as pessoas só vivem coisas incríveis, mas a realidade não é só essa. A realidade é que elas também enfrentam muitas lutas, muitas dificuldades, mas é maquiada através dessa superexposição, porque as pessoas elas sempre vão expor, né, o que é bom para atrair. Mas nós precisamos revestir do capacete da salvação. Nós precisamos proteger a nossa mente, proteger o nosso pensamento, dos maus pensamentos, do que a gente tem visto, do que a gente tem acompanhado o mundo afora. Nós precisamos estar firmados em Deus e na sua palavra. E para completar, toda essa vestimenta tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Única arma ofensiva. É a palavra viva e aplicada, não apenas conhecida. Quem não conhece a palavra, reage. Quem conhece, responde com autoridade. E Jesus nos deu autoridade em sua palavra, em seu nome. A gente vê pessoas entrando em discussões, mas quando nós nos revestimos verdadeiramente da armadura, e quando eu falo se revestir da armadura, não é somente com um elemento ou outro. Nós precisamos de todos os elementos dela. Imagina o soldado somente com o escudo, sem a couraça da justiça. Ele está totalmente com seu coração e seus órgãos vitais vulneráveis ao ataque do inimigo. Assim, nós também, se nós não estivermos totalmente revestidos da armadura, nós estaremos vulneráveis diante dos ataques do inimigo. Então, que você possa se revestir dessa armadura. E tem o papel da oração, orando em todo o tempo. A oração não é uma peça, é um ambiente
da armadura. Ela não faz parte da peça, mas ela é o ambiente. É na oração que a armadura é vestida, a fé é renovada, o discernimento é ativado. A armadura sem oração vira conceito, com oração vira poder. Quando fala sobre a unção de Deus, a unção está sobre nós. A armadura de Deus revela que Deus não nos chamou para viver vulneráveis, mas conscientes, firmes e dependentes dEle. Ela protege a mente, o coração, o caminho, a fé e a identidade. E nos capacita a permanecer de pé, mesmo quando a pressão é intensa. Se quiser, posso transformar isso Se quiser, nós podemos, queridos, através dessa armadura, nós podemos vencer tantas batalhas, tantas dificuldades. E não é somente a questão da proteção, mas é o nosso posicionamento diante de tudo que a gente vem enfrentando. Por isso eu queria explorar bastante sobre a questão da armadura. Mas eu queria adentrar agora sobre a proteção, a questão dos frutos do Espírito, que é a direção para o propósito. Gostaria de ler com vocês Gálatas 5, 22 ao 23. E aí a gente vai condensar os dois, vai fazer uma junção. Então a armadura, ela nos defende da pressão do inimigo. E o fruto, ele nos direciona ao propósito, ele nos trabalha internamente. Ele trabalha o nosso interior, o nosso caráter. Ele molda o nosso caráter e nos torna o caráter de Cristo. Vamos acompanhar? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. Os dons nos capacitam, a armadura nos protege. Os frutos nos conduzem, porque aí ele está relacionado ao que? Ao nosso caráter. A nossa atitude diante das dificuldades. A armadura, lembra, nos protege. Ela protege o teu coração, ela protege a tua mente. Ela calça as sandálias da paz, que ela traz a estabilidade. Nós carregamos o escudo, né, da fé, a espada da justiça. Então ela nos protege dessa pressão. E os frutos nos conduzem. Os frutos não são reação externa, são formação interna. É o que nos forma, que nos molda. Como os frutos nos direcionam? O amor, ele define o porquê fazemos. Propósito sem amor vira ambição. E o amor, ele é a base desse fruto. Sem amor, não tem como a gente desenvolver a benignidade, a longanimidade. Sem o amor, não tem como a gente seguir, viver a paz que excede todo entendimento, a alegria. Então, o amor, ele é a base desse fruto. Nós temos a alegria que sustenta o caminho. Quem anda no propósito não depende das circunstâncias. Essa alegria, aliás, todos esses pontos que serão abordados do fruto, eles não são desenvolvidos com os nossos olhos carnais, com as nossas atitudes carnais, com o nosso entendimento carnal. Eles são desenvolvidos através do Espírito Santo. É Ele quem nos molda. Então, quando nós experimentamos cada fruto que vira um propósito, né, na nossa vida, ele é moldado pelo Espírito. Então não somos nós que estamos operando essas qualidades em nós. É o Espírito Santo que opera através de nós. Então nós temos essa alegria que não depende da circunstância, que foi citado lá na frente, lá atrás. Que é a alegria que o apóstolo Paulo, ele viveu, mesmo em meio à aflição, dentro da prisão, ele escreveu um livro
que foi um livro considerado da alegria, mesmo diante das adversidades. Nós temos a paz que confirma decisões. Propósito sem paz vira ativismo espiritual. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que ela não busca um ambiente propício para vivê-la, mas a gente carrega ela. A gente carrega essa paz. Vai vir a luta, você está com a armadura, mas o trabalho interno essa paz, ela que vai moldar você. E mesmo diante da dificuldade, você vai olhar para a pessoa que enfrentou a luta e vai falar, como essa pessoa consegue transmitir essa paz. Longanimidade ensina-nos a esperar. A pressa tira pessoas do propósito. E a longanimidade, ela está muito relacionada à questão da paciência. Eita, como é difícil ter paciência diante de algumas circunstâncias. E até mesmo de pressões relacionais. É difícil às vezes lidar com algumas pessoas, não é? Então que o Espírito Santo, ele possa moldar no nosso caráter essa longanimidade. Que durante esse ano, você consiga desenvolver este amor, que é a base. A alegria, irmão, experimentar essa alegria, eu quero experimentar. Essa alegria que mesmo vai vir um obstáculo, estou lá firme e forte. Essa paz que excede todo entendimento, eu quero ela. E essa longanimidade, essa paciência, que você vai lidar com pessoas difíceis no seu trabalho, às vezes alguns amigos, às vezes dentro da igreja, às vezes você vai ouvir fofoca, vai ouvir. Você vai ler coisas lá fora que vai tentar tirar a tua paciência, mas o Senhor, Ele pode moldar o seu caráter e te trazer um caráter longânimo. A benignidade, a bondade, ela molda um caráter também. Deus não leva pessoas despreparadas para lugares preparados. A gente vê pessoas que elas são totalmente altruístas, pessoas que elas se compadecem umas pelas outras. A gente tem visto aí, existem experimentos que estão sendo feitos. A gente fala sobre agressão contra mulheres. A gente acompanha muitos experimentos e a gente vê, às vezes, a falta da humanidade. Esses dias mesmo eu acompanhei acho que foi uma cena do BBB, eu não assisto o BBB, mas eu acompanhei uma cena que eles estavam fazendo, acho que um quadro, e eles não podiam sair do lugar onde eles estavam, e aí um dos participantes teve uma convulsão. Eles estavam numa competição, mas a gente entende por ética que o bem-estar do humano, ele está acima de todas as coisas. E ver isso sendo televisionado, ver uma pessoa, ela tendo uma convulsão diante dos demais participantes, é muito triste, porque a gente vê a falta de humanidade. A gente vê cada vez mais essa falta de humanidade. A gente vai sair daqui da igreja e você vai ver pessoas na rua, pessoas perdidas, pessoas que elas têm lar. Não é todo mundo que vive na rua que não tem condições, não. Pastor Esther acompanha aqui, algumas pessoas sabem disso, né, pastora? São pessoas que muitas vezes ela tem lar, ela tem condições, mas elas foram, em algum momento, acometidas pelo mal, sim. E elas entraram nesse estado deplorável. E cabe a nós, como filhos de Deus, nós demonstrarmos a bondade lá fora, não só aqui dentro. Eu não devo ser bondosa, eu não devo ser altruísta diante dos meus irmãos aqui dentro. Eu preciso praticar a palavra do Senhor lá fora. Então que Deus, Ele molde o nosso caráter. Ele nos dê essa bondade.
tem a fidelidade que sustenta o processo. O propósito não se revela de uma vez, ele se constrói. Eu lembro de Ruth. Ruth, ela não tinha o porquê permanecer com Noemi. Ela havia perdido seu marido pela lei, pelas regras da época. Quando uma mulher ela perdia o seu cônjuge, ela era direcionada para o irmão. E Noemi, a sua sogra, tinha perdido os seus 2 filhos. Então, logo, Ruth não tinha mais como permanecer. Ela não precisava, não tinha a obrigação de permanecer naquele ambiente junto com sua sogra. Mas ela decidiu caminhar com a sua sogra e ela disse que ela seguiria o Deus. E ela caminhou e Deus restituiu a sua vida. Ela agiu com fidelidade naquele momento. É uma história muito bonita. E me remeteu muito a essa questão da fidelidade de Ruth. A gente vê os discípulos também, a fidelidade deles com relação a Jesus. Que nós possamos agir com fidelidade diante de Deus. Que a gente não sinta vergonha de carregar no nosso peito, de carregar a essência de Deus em nossas vidas. Que a gente não sinta vergonha de ser cristão. Que sejamos fiéis em todas as circunstâncias diante de Deus. Diante do medo, diante da angústia. Porque a gente vai viver alguns momentos essas circunstâncias. Mas que você se lembre dessa palavra. Ele é o seu escudo. Toda vez que você se sentir vulnerável diante de alguma circunstância, busque se revestir da armadura de Deus. Busque ser fortalecido por essa armadura. E busque que o Espírito Santo de Deus molde internamente o seu caráter. Que Ele coloque dentro de você o caráter de Cristo. Que nós possamos ser fiéis a Deus. Ele também nos dá a mansidão que governa reações. A pressão revela se o Espírito governa ou se a carne governa. Então, virão momentos de pressão. E como é que nós reagiremos diante dessas circunstâncias? Eu sei que há pessoas que elas são do embate, né? Que elas são, quando se sentem pressionadas, elas vão para o embate e se posicionam. Mas lembre-se, deixe que o Espírito Santo de Deus, Ele te conduza e molda o seu caráter. Eu já ouvi tanta gente falar, mas eu sou assim, eu nasci assim, é o meu jeito de ser. Mas nós estamos aqui para sermos moldados por Deus. Eu estou falando isso, mas eu sei que muitos desses pontos aqui, eu preciso moldar em mim. Eu preciso. Em alguns momentos eu já me posicionei para o embate. O pastor Davi já viu isso. Ele puxa minha orelha, às vezes. Já me viu para o embate. Não, eu vou falar, eu vou... Não. Deixa que Deus molda o seu caráter. Ele vai trazer a mansidão no seu coração e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Vai ser maravilhoso. E nós temos que encerra todo o fruto, o domínio próprio, que protege o futuro. A falta de domínio destrói destinos promissores. Ter domínio próprio diante também das circunstâncias. A gente não se sentir seduzido. Se você vê algo diante de você e você não tem esse domínio próprio, querido, peça ao Senhor para que Ele te revista disso, que Ele molda internamente, que nada, nenhuma circunstância ela te tire, né, dos caminhos de Deus, que você possa ter essa estabilidade espiritual nele, que você possa viver isso nele. A armadura me protege quando a pressão vem de fora. Os frutos me alinham quando Deus está trabalhando dentro. Você pode repetir isso comigo? A armadura me protege
quando a pressão vem de fora, os frutos me alinham quando Deus está trabalhando dentro. Aleluia. Nós vamos estar entrando neste ano, querido, que é o propósito dessa mensagem nós estaremos entrando nesse ano protegidos por fora e transformados por dentro. Amém? Protegidos por fora e transformados internamente. Revestidos da armadura e guiados pelo Espírito. Repita comigo essa frase. A armadura me protege da pressão. Os frutos do Espírito me direcionam ao propósito. O tema desse ano é avante e sem parar. Avante e sem parar. E como exército do Senhor, queridos, que nós possamos nos revestir da armadura de Deus. Proteja o teu coração, proteja a tua mente. Deixe que Ele traga a estabilidade na sua vida. Eu não quero falar somente das dificuldades que nós vamos enfrentar, mas da paz que você pode ter em Deus, da segurança que você pode ter nele, de uma fé inabalável que você pode alcançar no Senhor. Coloque-se de pé. Este ano é um ano extraordinário. Você vai alcançar bênçãos, você vai alcançar vitórias, você vai. Mas para isso você vai enfrentar as lutas e as dificuldades, revestidos da armadura de Deus. Protegidos por fora, protegidos internamente, moldados no seu caráter pelo Espírito Santo de Deus, aquele que molda, que nos traz alegria, que nos dá amor, que nos dá a paz que excede todo entendimento, aquele que nos molda a cada dia. E eu busco a presença desse Deus que molda o nosso caráter, que nos torna nova criatura. Eu não quero agir com atitudes carnais, com atitudes do meu entendimento, daquilo que eu conheço, daquilo que eu acho que é bom para mim, mas eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser conduzido pela sabedoria vinda dos céus. Por isso nessa noite eu vou pedir para você, que você peça que o Senhor abra os teus olhos espirituais, diante de todas as circunstâncias, que você enxergue a batalha espiritual que você tem vivenciado em sua vida. Não dê as costas diante das lutas, em frente, seja corajoso, seja forte, creia que Deus caminha contigo, Ele está contigo, e durante todo esse ano, Ele pode te proteger dos dardos do inimigo, Ele pode te proteger da enfermidade que você irá enfrentar, Ele irá te proteger das questões espirituais, das guerras espirituais, das guerras emocionais, sentimentais em sua vida. Ele vai trazer fortalecimento, Ele vai te dar força, Ele vai te capacitar, Ele vai te tirar da zona de conforto, e Ele vai te direcionar para a batalha. Você não vai ficar inerte deste lugar, você vai caminhar, você vai avançar e sem parar. Você vai caminhar em vitória, você vai caminhar, a luta vai vir, a dificuldade vai vir, mas o Senhor, Ele tem poder para te proteger, Ele tem poder para te proteger das pressões do mundo, das pressões do inimigo. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, e Ele vai mudar o teu caráter. Você vai ver as bênçãos de Deus, você vai ver a mudança, você vai ver o que você vai experimentar durante este ano, e ele será extraordinário. Eu creio, eu recebo, eu profetizo as bênçãos de Deus sobre a minha vida, eu profetizo sobre a tua vida, querido. Uma vida, uma fé inabalável. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos.